Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje sobre análise técnica. Vamos explorar juntos outros princípios de interpretação do volume, como preço ascendente e volume descendente indicam uma característica baixista. Movimento de exaustão caracteriza uma reversão da tendência. Clínicas de venda caracteriza uma reversão de tendência. Isso te ajudará a identificar prováveis pontos de reversão da tendência. Vamos juntos? Vamos começar aqui falando sobre o princípio de preço ascendente e volume descendente indicam uma característica baixista. Então, os preços ascendentes acompanhados por uma tendência de queda de um volume é uma situação anormal. Então, nós temos aqui uma tendência de alta dos preços com uma movimentação ascendente e vemos que neste ponto os volumes ou o volume está em uma tendência de baixa. Isso não é normal. Então você tem que ligar o alerta ao você identificar esse parâmetro. Essa situação não pode acontecer, pois indica que esse topo que nós identificamos aqui do preço, neste ponto, ele é suspeito e é uma característica de um mercado baixista. Esse avanço dos preços nesse cenário se dá pela ausência de venda e não em virtude de demandas dos compradores. Dessa forma, chegará a um ponto dessa tendência do volume em que os vendedores entrarão muito mais motivados empurrando os preços para baixo. Vamos verificar aqui no próximo ponto aqui, quando essa euforia dos vendedores entra no mercado, o que acontece? Podemos observar que o volume começa a subir à medida que os preços começam a cair. Então, na verdade, como o volume conduz os preços, quando você tem uma entrada dos vendedores poder, com força, e aí eles entram com ação, nós vemos que o volume começa a aumentar, uma tendência de alta, e isso faz com que os preços despenquem, entrem numa tendência de baixa. Não é necessário que o volume aumente ao longo do declínio, como acontece nesse exemplo. Poderia haver uma queda do volume em 2 ou 3 barras logo após o topo. Essa, na verdade, seria uma situação mais típica. Vamos seguir então? Vamos observar agora algumas características da mudança do volume nos mercados de alta e de baixa, dentro do que nós estamos falando aqui. E neste exemplo, nós vamos ver que quando o mercado começa a cair, não necessariamente há um aumento do volume para que ele possa cair, como nós já observamos antes. Ok? Então nós vemos aqui que nós estamos no mercado de alta, os preços estão numa tendência altista e o volume está numa tendência altista. Nós vimos que quando os preços recuam, o volume também recua. Ok? Só que nessa tendência desse mercado de alta, nesse sentido, nós vemos que há topos maiores que o topo antecedente. Então este topo aqui é maior do que este e este topo aqui é maior do que este topo aqui. Então nós temos o topo 1 menor do que o topo 2 e o topo 2 menor que o topo 3. Contudo, nós vemos que a tendência do volume neste período desta tendência de alta dos preços, ela está em sentido contrário. Nós vemos que nós temos um topo 1 maior que o topo 2 e maior que o topo 3 de volume. E isso, como nós já dissemos, é uma tendência de um mercado baixista. É provável que haja uma reversão na tendência desse mercado altista para o mercado baixista. E isso ocorre nesse topo 3. E nós vemos que neste exemplo, quando os preços começam a cair, os volumes também caem. Isso é normal, não tem nenhum problema isso acontecer. Só que quando nós vemos que uma nova tentativa de aumento dos preços, nós vemos aqui que o volume continua caindo. E isso não é normal, porque o volume ele tem que conduzir os preços. Se o volume está caindo e os preços estão aumentando, o volume não está conduzindo o preço. Isso fica visível que neste momento, este topo aqui, ele não supera o topo anterior. Porque uma tendência de alta, nós vemos aqui que sempre o topo posterior, né, o topo 2 é maior que o topo 1, e isso é uma característica de uma tendência de alta. Sempre topos e fundos maiores do que os antecessores. E é isso, quando está no mercado de baixa, é o contrário. Topos e fundos sempre menores ou mais baixos que os topos e fundos anteriores. Então nós vemos que quando, neste momento do mercado de baixa, os preços começam a cair e neste momento o volume começa a crescer. Os preços começam a subir e a tendência do volume de baixa. Então essa é uma transição
entre um mercado de alta e um mercado de baixa. Vamos seguir então? Agora vamos falar que o movimento de exaustão caracteriza uma reversão de tendência. Então vamos conhecer o que é o movimento de exaustão, porque quando você identificar um movimento de exaustão, você vai identificar que naquele movimento é provável que haja uma mudança de tendência, de alta para baixa. Ok? Então quais são as características? Como que você consegue identificar esse movimento? Esse movimento ele ocorre quando tanto o volume quanto o preço eles aumentam lentamente, gradualmente, indo em uma direção a um aumento vertiginoso na sua fase final. Então, você vai observar que os preços e volumes estão aumentando lentamente, gradativamente, como nós observamos aqui. Há um aumento gradativo lento dos preços e também um aumento gradativo lento dos volumes. Só que vai chegar numa fase em que há uma explosão do movimento do preço. E também há uma explosão do movimento do volume. Isso caracteriza uma exaustão. E observe que nessa fase final há um rompimento da linha de retorno do canal de alta. Então aqui, se a gente fosse traçar aqui um canal de alta, nós observamos que há um rompimento dessa linha de retorno. Essa é a linha de retorno do canal de alta, porque a linha de tendência é ligando os fundos. Ok? E logo após este movimento, dessa explosão, tanto o volume quanto o preço caem igualmente acentuadamente. Então nós observamos aqui que após essa explosão de volume e preço, tanto o preço cai de forma acentuada como o volume cai de forma acentuada. Esse comportamento do volume e do preço representa um movimento de exaustão e caracteriza uma reversão da tendência, de alta para baixa, principalmente se for apoiado por um padrão de preço de uma ou duas barras, o qual veremos mais à frente. Esse padrão, em vídeos posteriores, nós vamos mostrar quais são os padrões de preço de uma e duas barras. Mas fica um alerta aqui. O significado desse movimento depende de sua extensão. Assim, o movimento que leva de 4 a 5 dias para se desenvolver não pode ser comparado com aquele que se desenvolve ao longo de algumas semanas. Ok? E vamos para mais um alerta. Esses movimentos não são fáceis de definir no sentido de que é possível construir claramente linhas de tendências ou padrões. Assim, geralmente, não é possível definir a fase final até que, em um período ou após o volume e preços terem atingido seus aumentos. Devido à sua natureza, as exaustões em formato parabólico são muito raras. Ok? Vamos seguir então? Vamos para mais um princípio. O clímax de venda caracteriza uma reversão de tendência. Então vamos nele então. Um clímax de venda é o oposto de uma exaustão parabólica. Então, a exaustão parabólica ela acontece após um topo e o clímax de venda acontece após um fundo. Então, por isso ela é oposta. Esse movimento ocorre quando os preços caem por um tempo considerável, em um ritmo acelerado, acompanhado, porém, por um aumento do volume. Então, nós observamos aqui que há uma queda dos preços e aí nós vemos que este topo, ele está abaixo do topo 2 de volume, que está abaixo do topo 3 de volume. Então, nós vemos que há um aumento da tendência do volume. E vai chegar um ponto de um fundo específico deste movimento dos preços, e aqui nós destacamos este ponto aqui, em que, a partir deste ponto, haverá uma explosão dos preços para cima e uma explosão do volume para baixo. Ok? E este ponto deste fundo que nós observamos aqui, ele é um fundo que é estabelecido no momento do clímax de venda. E é improvável que seja violado por um tempo considerável. Então você pode considerar esse fundo aqui como um suporte importante. Então quando você fizer a sua análise técnica do movimento dos preços, então você sempre vai considerar que este fundo é um fundo importante em que ele vai resistir bem aos ataques dos preços para baixo. Outro ponto que nós observamos aqui na explicação é que o aumento do preço após um clímax de vendas é, por definição, acompanhado pela queda do volume. Então nós vimos aqui que vai chegar um ponto que os preços irão aumentar e o volume irá cair. Ok? Então, por definição, quando tem um clímax de venda, sempre o preço aumenta e o volume diminui.
ok? Só que precisamos deixar um alerta. Este é o único momento em que a queda do volume e o aumento do preço possam ser considerados normais. Lembra, nós vimos o princípio aqui em que o aumento do preço com a queda de volume é algo anormal. Mas neste momento do clímax de venda, é o único momento da análise técnica em que você pode considerar normal um aumento dos preços e uma queda dos volumes. Mesmo assim, é importante ter certeza de que o volume aumenta em altas subsequentes. Ok? O término de uma tendência de baixa é frequentemente, mas nem sempre acompanhada de um clímax de venda. Então, você pode procurar sempre o seguinte: quando você tem indicadores mostrando que existe uma reversão de tendência de baixa para alta, se você identificar um clímax de venda, isso fortalece aqueles indicadores de uma análise técnica. Ao contrário das exaustões parabólicas, que são bastante raros, o clímax de vendas aparece nos gráficos com muito mais frequência e são fenômenos técnicos bastante comuns. Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até mais, bons estudos!